O tema das formas pensamento é fundamental na sua caminhada para você deixar de ser um sujeito meramente passivo, tanto as interferências do mundo como as suas próprias interferências emocionais, e se tornar alguém consciente de como utilizar a energia e essas manifestações a partir da sua vontade para atuar diretamente no seu cotidiano. E estudar as formas de pensamento, vocês vão perceber que são detalhes que são muito importantes. Mas quem trabalha com magia, quem lida com magia, com essas sutilezas, sabe que os detalhes é que fazem diferença. Então, quanto mais detalhes, ou seja, quanto mais conhecimento nós temos das leis do universo, das leis universais, das leis metafísicas, mais nós temos condições de decidir conscientemente o que fazer, como fazer e o que nós vamos criar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa vida e para o próprio mundo também. Vamos partir de uma conceituação, de um entendimento sobre o que seria, sobre o que é as formas de pensamento. Essa ideia de que existe talvez um fluido universal, uma inteligência universal, a possibilidade que nós temos de interagir com o mundo e esse mundo interagir conosco, ela é tão antiga quanto a relação dos indivíduos com os deuses. A própria ideia de magia, de manifestação, de movimentação de energias, que é tão antiga, ela já passa por essa ideia de uma relação, de uma interferência nossa com o próprio meio, e esse próprio meio interfere sobre nós. Mas são autores modernos do campo do ocultismo e sabedorias afins que vão trazer essa discussão de forma mais precisa, mais direcionada e mais fácil da gente entender. Eu trouxe duas sugestões de livros que, de alguma forma, abordam esse tema, um de forma mais direcionada, outro de forma mais atravessada. O primeiro é O Grande Arcano, ou O Ocultismo Revelado, do Eliphas Levi. E nesse livro, ele não vai abordar diretamente o tema das formas de pensamento, mas o Eliphas, em toda a discussão dele, ele está sempre partindo de um entendimento de que existe uma espécie de fluido universal que ele chama de luz astral e que nós interagimos o tempo todo com esse fluido, né? Nós nós interagimos com esse fluido para manifestar, para realizar, para criar o que nós queremos. E um segundo livro, esse aqui é já completamente direcionado, é o foco, né, da discussão, que é o Formas Pensamento, Criações Mentais a partir da Matéria Fluídica, do Leadbeater e da Annie Besant. E esse sim, se eu não me engano, é o primeiro livro. Os próprios autores são eles que cunharam o termo Formas Pensamento. E eles vão abordar, embora seja um livro bem curto, bem introdutório, mas eles vão abordar esse tema, explicar o que são as formas de pensamento, como que nós interagimos, como que nós produzimos, e eles trazem fotos também de como essas manifestações se apresentam, né, para quem tem a clarividência, a habilidade de ver, e as próprias ilustrações também ajudam muito a gente entender como que essas manifestações interferem no nosso cotidiano e no nosso meio. Para Annie Besant e o Leadbeater, nesse livro, as formas de pensamento são manifestações, são entidades, né, astrais que nós criamos ao pensar e ao sentir.
Então, elas são criações que partem de nós e ganham, de alguma forma, uma existência concreta, uma existência fluídica. Elas passam a interagir no meio, né? E ao interagir no meio, por serem criações nossas, elas também interagem conosco. Ou seja, é o entendimento de que nós estamos criando manifestações, entidades que estão o tempo todo interagindo no nosso ambiente e interagindo com nós mesmas. E ter conhecimento, saber disso é importantíssimo para que a gente consiga decidir e consiga interagir, usar essas manifestações ao nosso favor, a favor da nossa vontade. Então, o fenômeno das formas pensamento são o fundamento para aquelas ideias populares e bastante comuns no campo da espiritualidade de pense positivo para você atrair coisas positivas, não pense negativo, mantenha os pensamentos elevados, ou pense coisas positivas para o outro, porque tudo que a gente pensa e tudo que a gente faz retorna para nós. E aí aquilo, conhecimento é diretamente proporcional à responsabilidade. Quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós temos diante desses saberes, diante do conhecimento. Então, saber que nós estamos criando cotidianamente a partir do que pensamos é fundamental para a gente ter controle e sabedoria para saber pensar, para saber criar a partir do que nos é importante, a partir dos nossos desejos, a partir do nosso próprio autoconhecimento e autoproteção. Nós criamos a nossa vida. E é claro que nós partimos de uma vida concreta, de situações concretas, provenientes das próprias leis da materialidade que nós não fugimos, mas a partir da nossa autoridade, da nossa sabedoria e da nossa vontade, nós lidamos e nos movimentamos a partir dessa realidade. Muita atenção, principalmente nos nossos momentos de fragilidade emocional, fragilidade física, quando estamos doentes, né? Manter uma consciência e manter os sentimentos associados de cura, de recuperação, visualizar nesse sentido, não focar nos sintomas, não focar, né, naquele estado em que você está, mas visualizar e movimentar o seu emocional no sentido da cura e para qualquer coisa que a gente queira conquistar, coisas materiais ou não materiais, nós movimentarmos os nossos pensamentos e intenções e emoções no sentido daquilo que a gente quer conquistar. As formas de pensamento que nós criamos, elas são manifestações reais que vão interagir e vão retroagir, né, vão interferir em nós nas mais diversas possibilidades. Então, elas podem agir sobre você, fazendo com que você perceba crenças limitantes que você tem sobre alguma questão e que não são interessantes de você tê-las. Elas vão abrir caminhos, limpar caminho, elas vão trazer oportunidades para a sua vida, podem trazer pessoas, espíritos, aliados diversos para te ajudar em alguma coisa, mas elas vão interferir na sua vida. Há bruxas, por exemplo, que criam conscientemente formas de pensamento para cumprir uma função de proteção para elas e que elas vão mobilizar, manifestar em situações que elas sentem que elas precisam de proteção a mais. Quando ouvimos música, por exemplo, as músicas elas estão completamente associadas às formas de pensamento, né? Porque a música é uma das expressões da arte que mais movimentam o nosso emocional. Então, quando a gente está ouvindo alguma música e a gente está imprimindo muita emoção,
e as músicas elas movimentam, né, o nosso campo emocional muito forte, então a gente está criando o tempo todo ali, né? Então imagina você quer encontrar uma pessoa legal, por exemplo, e você fica cantando meu cupido é gari, só me traz lixo, 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 você cantando isso com toda a força. Imagina que vai ser necessário, quando você terminar essa música, você fazer uma prática de restauração, né, para equilibrar o que foi intencionado ali, sem nem ao menos você perceber. Então, atenção a esse ponto, justamente porque quando a gente intenciona algo, a gente está movimentando o nosso consciente, a gente tem consciência do que a gente está intencionando e manifestando. Mas muitas vezes nós manifestamos coisas, sentimentos e pensamentos que não estão no campo da consciência, né? São inconscientes. Então, isso ainda fortalece essa questão da responsabilidade, da atenção que a gente tem que ter. A própria música em si, mesmo que não tenha uma palavra cantada lá, a própria música, só a música, ela também já produz formas de pensamento. E no livro que eu falei, da Anne Besant e do William Better, eles trazem, por exemplo, essa foto aqui, são as manifestações, né, fluídicas de uma música tocada pelo artista Mendelssohn, tocada num órgão dentro de uma igreja, né, dentro de uma catedral. E essa manifestação aqui, ela tem por volta de 45 metros acima da estrutura física, né, da igreja. Então, para vocês verem que quando a gente deixa uma música tocando, mesmo que ela não tenha letra, a música em si, ela já possui essa capacidade de manifestação. A música é do artista Mendelssohn, mas não é ele que está tocando. Pelo menos não tem essa informação aqui. Ou seja, a música é muito poderosa porque ela é dotada da capacidade, por movimentar o nosso campo emocional, de criar manifestações. Então, por exemplo, você pode usar determinadas músicas, determinadas frequências para fazer limpezas também, tanto em você, né, no seu campo astral, emocional, mas também na própria estrutura física da sua casa. Ter playlists específicas para determinados momentos, para determinados feitos, também é muito importante. Você pode organizar, você ter músicas que você vai botar para tocar e cantar nos dias que você estiver mais fragilizado, nos dias que você estiver adoecido, adoecida, músicas que você vai tocar e cantar quando você for fazer os seus momentos devocionais, nas suas relações com o divino e a espiritualidade. Enfim, você pode usar a música a seu favor, porque as músicas elas nos auxiliam nessas criações. E se nós entendemos, né, estamos cientes da existência e da criação cotidiana das formas de pensamento, isso traz uma responsabilidade enorme com a questão da nossa limpeza. Então, a limpeza física, por óbvio, mas a limpeza energética também, tanto nossa quanto do nosso espaço, da nossa casa, dos objetos que a gente usa, enfim. Se você negligenciar a limpeza energética, essas formas de pensamento que você está criando, e isso está muito relacionado também à sua questão emocional, né? Se você está muito fragilizado emocionalmente, se tem outras pessoas que moram na mesma casa que você, então isso também acaba interferindo, né? Porque não é só você criando naquele espaço, tem outras pessoas criando também. Então, todas essas questões, elas são importantes para você assumir um compromisso, né, com a limpeza energética da sua casa, do seu ambiente, das suas coisas. Porque se a gente negligencia esse tipo de limpeza,
E se a gente estiver criando coisas que não são boas e tiver outras pessoas na casa também, né, criando manifestações que não são boas, elas vão se potencializando, né? E uma forma de pensamento, como a Annie Besant fala, elas são dotadas de muita energia, então elas são muito poderosas. Então, se a gente deixar que elas se acumulem, elas vão se potencializando e vão ficando ainda mais poderosas, né? E agindo ainda com mais força sobre nós. E assim, a questão da limpeza, de ser uma limpeza mais cotidiana, porque muitos de nós, por exemplo, saem de casa, vão trabalhar, vão fazer outras coisas, e aí entram em contato com pessoas que estão muito cheias de muitas coisas, né? Pessoas que estão muito cheias de angústias, de tristezas, interagem com você com certa grosseria, enfim, movimenta ali energias e intenções que não são muito boas. E quando você chega em casa, você acaba trazendo isso para dentro da sua casa também. Então, muitos de nós, ao chegar em casa, por exemplo, tiram os sapatos, né? Tiram os sapatos porque entendem que não vão trazer para dentro de casa aquela energia de fora, aquela sujeira de fora, mas essas interferências, elas estão no nosso corpo como um todo, né? Então, é importante que a gente faça práticas de limpeza do próprio corpo também, que podem vir do uso de alguns materiais, como uma vela, né? A parafina da vela, ela pode ser usada para limpeza, né? Você usar o seu corpo, cristais também podem ser utilizados para limpeza do corpo, sal grosso, um potinho, assim, uma tigelinha assim pequena de sal grosso também passar ao longo do corpo, pode ser incenso, pode ser pau santo, pode fazer até uma limpeza a partir da visualização, como muitos reikianos fazem, né, de fazer a limpeza física visualizando também uma limpeza energética acontecendo. Enfim, existem muitas possibilidades e você faz uso daqui parecer melhor para você. Enfim, é uma discussão muito importante, eu considero muito importante, e ter esse conhecimento, ele é fundamental para que você possa agir com mais consciência, viver com mais consciência, diante do entendimento de que você cria, né, muita coisa para você e para sua vida. E se você sabe que você tem a autoridade de criação, né, que você é o criador da sua vida em última instância, você tem mais responsabilidade com aquilo que você está manifestando, com aquilo que você está pensando e aquilo que você está sentindo. Esse é um tema fundamental, é um tema fundamento mesmo, né, no sentido de como ele tem esse potencial de orientar muitas práticas nossas, no nosso cotidiano, nos serve para muita coisa no nosso cotidiano. Então, a ideia era trazer essa discussão mais introdutória e incentivar vocês a pesquisarem e praticarem mais é, esse entendimento das possibilidades do uso das formas de pensamento na vida de vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa discussão tenha te ajudado de alguma forma e até a próxima.